Na aula de Química do Colégio Gibran, os alunos aprenderam sobre concentração de soluções e colocaram a mão na massa no laboratório. Eles prepararam e manipularam diferentes misturas químicas, medindo volumes, diluindo e combinando substâncias. Trabalharam com iodo, usado em soluções de laboratório. Soda cáustica, muito conhecida na limpeza. Hidróxido de cálcio, que também está presente no cal, usada na construção. E cloreto de bário, um sal utilizado em experimentos químicos. Foi uma experiência que uniu teoria e prática, despertando a curiosidade científica e mostrando como a química está presente no nosso dia a dia.